Hi, hello! Mais um trabalho que eu vou apresentar aqui agora no canal é de minha autoria, né? E assim, esse trabalho ele foi apresentado na Faculdade de Letras da UFRJ, já no curso do doutorado, né? Na Faculdade de Letras também da UFRJ. Bom, o título do trabalho é uma revisão sistemática sobre a aquisição da linguagem de 2000 a 2020. Então aqui eu vou fazer uma revisão sistemática, né? Eu vou apresentar essa revisão com base em leituras que foram feitas de vários artigos de revistas científicas nesse período de 2000 a 2020, tá? Então, esse trabalho ele versa sobre a aquisição da linguagem, bom, especificamente em crianças, ok? Então, iniciando o estudo, a maioria dos estudos existentes tratam da questão da aquisição tardia em crianças, fazendo referência à questão socioeconômica. Existe grande número de artigos que reforçam que o poder econômico está diretamente relacionado ao desenvolvimento tardio na fala de algumas crianças, que mesmo sendo saudáveis, estão vinculadas a essa ideia. Existe uma lacuna nos estudos em falar de crianças que, mesmo saudáveis biologicamente, apresentam uma demora maior no tempo de começar a falar. Nossa proposta aqui é mostrar o que os estudos relatam, fazer as comparações de suas abordagens metodológicas, efeitos, desafios e limitações. Um total de 16 textos publicados de 2000 a 2020 em jornais e revistas científicas acadêmicas conceituadas foram selecionados e incluídos nesta revisão sistemática da literatura para o conteúdo de análise. Por isso, esse trabalho tenta fazer um relato sistemático nos achados categorizados por suas abordagens metodológicas, efeitos, desafios e limitações. Alguns resultados já encontrados, a maioria das crianças cujas famílias têm um baixo poder econômico apresentam pouco ou nenhum desenvolvimento na fala, apresentam uma fala empobrecida. Outro resultado, o poder econômico está diretamente relacionado ao desenvolvimento de aquisição da fala da criança. E mais um, nós encontramos crianças cujas famílias possuem poder econômico mais elevado, apresentam maior número de vocabulário. Esse trabalho vai sugerir investigação para futuras pesquisas na aquisição da linguagem tardia em crianças saudáveis biologicamente, cujos pais ou cuidadores possuam um nível econômico favorável. As palavras-chave para esse estudo são revisão sistemática, aquisição da linguagem tardia ou empobrecida, processamento da linguagem, método quantitativo, meta-análise, baixo nível socioeconômico, desafios, joint attention, eye tracking e turn taking. Iniciando o estudo. Muitos são os trabalhos sobre a aquisição da linguagem ao longo das últimas décadas, porém muitos estudos não fazem uma completa análise dos fatores que levam uma criança a se desenvolver mais tardiamente no processo de aquisição da linguagem. Provavelmente, isso ocorre porque esse é um fenômeno multifacetado que se reflete na própria definição de aquisição, que não é uma definição universal devido às várias dimensões que precisam ser levadas em conta. Explicar o papel do turn taking, que significa a tomada de turno, e do joint attention, que significa atenção conjunta,
no desenvolvimento cognitivo e linguístico das crianças é uma de nossas perguntas de pesquisa. Assim, será que o turn-taking facilitaria no processo de aquisição da linguagem? Por que algumas crianças demoram mais a falar do que outras? Partindo do princípio que as que apresentam uma demora maior são biologicamente perfeitas e que o status socioeconômico de sua família ou daqueles que a sustentam é favorável? Nossa hipótese será que faltou uma maior interação de seus pares, ou seja, daqueles que a sustentam e criam? Vamos aos métodos de pesquisa. Uma síntese da pesquisa sobre a aquisição da linguagem estabelece relações significantes da literatura corrente, assim como prevê conclusões e teorias para futuras pesquisas e práticas. A revisão corrente usa uma abordagem quantitativa de pesquisa na síntese dos estudos coletados. A síntese nesta revisão percorreu 3 fases distintas. Primeira fase, a pesquisa e inclusão. Segunda fase, a revisão de estudos quantitativos. E a fase 3, a análise do conteúdo através de um estudo cruzado e comparativo de análise. Na fase 1, o propósito foi empregar uma forma consistente de pesquisa e seleção através do critério de inclusão e exclusão dos journals mais relevantes para essa revisão. Uma pesquisa onde as palavras-chave tais como aquisição de linguagem, infância, linguagem, joint attention, jogo, imitação, compreensão da linguagem da criança, desenvolvimento da linguagem, eye tracking, aprendizado da palavra, paz, processamento da fala da criança, turn taking, teoria da mente, desenvolvimento lexical, lacuna de realização e status socioeconômico. Para refinar os resultados da pesquisa, os artigos foram selecionados baseados no critério de inclusão geral e específico, assim como o critério de exclusão, considerando as perguntas de pesquisa, estrutura do tempo, assim como o escopo de estudos relevantes. Outro critério que foi selecionado no escopo da pesquisa incluiu os estudos que relataram as vantagens, desvantagens, fatores, limitações e desafios no processamento da aquisição da linguagem. Estudos que relataram os processamentos de cognição e da linguagem em relação à aquisição. Ainda estudos que relataram métodos de avaliação em relação à aquisição da linguagem. Importante saber que estudos que passaram pelo processo de exclusão foram aqueles que não são reconhecidos nos periódicos acadêmicos e aqueles que mencionavam apenas palavras como linguagem e aquisição da linguagem, na seção das palavras chaves, das referências. Continuando, na fase 2, uma análise de 15 artigos e um livro foi realizada. Os artigos foram examinados através da síntese de uma pesquisa analítica com notações do contexto do processamento da linguagem, como definido por aquisição da linguagem, seus efeitos e resultados da aquisição. Notações levando em consideração a metodologia, que incluiu o foco do estudo, participação do informante e o teste empregado ou a fonte dos dados também foram incluídas para acrescentar em comparação com outros estudos. Já na fase 3, uma análise de conteúdo foi realizada através de uma abordagem direta. Portanto, os artigos escolhidos
foram comparados e analisados dentro de categorias determinadas e relatadas como resultados. Os dados foram juntados e examinados. As categorias empregadas que retrataram diferenças, assim como similaridades, são tendências, vantagens e desvantagens da aquisição, abordagens metodológicas, desafios e limitações em relação à aquisição e processamento da linguagem. Os resultados, através da síntese da pesquisa conduzida pelos 16 textos selecionados sobre a aquisição da linguagem em crianças, algumas descobertas importantes surgiram e que podem informar a metodologia e perspectivas na pesquisa sobre aquisição em contextos diferentes. Esses resultados são relatados a seguir sob os termos tendências, resultados, abordagens metodológicas, desafios e limitações. Então, as tendências e processamento da linguagem na literatura sobre a aquisição da linguagem. Então, dos 15 artigos e um livro escolhidos para análise com datas de 2000 a 2020, nesse período, todos com uma literatura relevante e atualizada. As pesquisas são, na sua maioria, feitas nos Estados Unidos. O objetivo dos estudos analisados nesta revisão da literatura pode ser categorizada em 3 tipos principais. O primeiro tipo são os efeitos da aquisição da linguagem no processamento da própria linguagem, que é a sua produção. O segundo tipo são os efeitos da aquisição da linguagem no processamento interno da linguagem, que está relacionada com a função executiva ou de cognição e o cérebro. E o terceiro tipo seriam os fatores que afetam a experiência da aquisição da linguagem no processamento da linguagem. Então, a maioria dos estudos apresentados relacionam o fator socioeconômico ao desenvolvimento de aquisição. Famílias, por exemplo, com alto poder socioeconômico têm maior desenvolvimento e número de palavras que a criança produz. E famílias com baixo poder socioeconômico têm menor número de palavras que são produzidas pelas crianças. Somente 2 ou 3 artigos questionam se o fator socioeconômico deve ser olhado como a causa de que crianças produzam uma linguagem menos valorizada. Um artigo questiona que a linguagem considerada pobre de uma criança cuja família tem baixa renda não é pobre, e sim diferente. É diferente daquilo que é considerado norma padrão. Essa criança, na verdade, tem um vocabulário tão rico quanto qualquer outra criança cuja família seja abastada. O mesmo artigo ainda ressalta que o que deveria ser feito é valorizar o vocabulário produzido por essa criança, porque para ela faz todo sentido. Bom, em relação às metodologias empregadas pelos estudos revistos aqui elencados, foi achado que a maioria empregou a abordagem quantitativa de pesquisa. Com relação à média de idade dos participantes, ficou entre 15 e 24 meses de idade. Bom, agora os efeitos variados da aquisição da linguagem no processamento da linguagem. A síntese da pesquisa analítica conduzida nos estudos revistos encontrou resultados nos efeitos da aquisição da linguagem em direção ao processamento da linguagem, que foram variados e baseados diferencialmente nas medidas das variáveis. Agora, as abordagens metodológicas e o processamento da linguagem na aquisição da linguagem na literatura. A análise da pesquisa e síntese revelou diferentes abordagens metodológicas, assim como variações que foram empregadas pelos pesquisadores através de artigos escolhidos que são mais comumente baseados em tarefas
com o objetivo de determinar como a experiência da aquisição da linguagem funciona no processamento da linguagem. Algumas das tarefas mais comuns usadas foi a do Joint Attention. Bom, aqui eu agora vou apresentar para vocês alguns resultados, né, que eu coloquei, organizei em tabelas. E a primeira tabela diz respeito às tarefas comumente empregadas nos estudos da aquisição da linguagem. Então, a tarefa e o seu objetivo. A primeira tarefa, repetição. O objetivo, examinar a eficiência da reprodução da palavra. A tarefa seguinte, o Joint Attention. O objetivo é testar a interação social. E a última tarefa, os jogos. O objetivo, testar a capacidade de memória. Então, as limitações e desafios da aquisição da linguagem na literatura. Poucas limitações e desafios foram identificados nesta revisão da literatura. Muito do que foi pesquisado sobre a aquisição da linguagem e processamento da linguagem está baseado principalmente em dados quantitativos, além dos qualitativos. As muitas variações e diferenças nas tarefas se mostraram desafiadoras. A diferença nas tarefas usadas incluíram as muitas variações nas tarefas que poderiam atribuir a achados ou resultados inconsistentes. Isso ocorre porque não está claro qual parte da tarefa é ativa, qual parte do componente da função executiva ou talvez até empregue partes diferentes da cognição que não está relacionada à função executiva. Outro desafio apresentado na literatura são as muitas diferenças individuais que precisam ser levadas em conta. Na medição da função executiva, a variabilidade individual funciona não apenas em termos de background, mas também com atividades feitas por indivíduos que possuam status socioeconômico diferentes, experiência familiar, genética e fatores socioambientais distintos. Pouco relato sobre a aquisição da linguagem no cenário local. Uma análise crítica corrente também revelou que existe pouca pesquisa feita com crianças de outros países e continentes. Dos 15 artigos e um livro desta revisão bibliográfica, todos tratam de crianças que falam a língua inglesa. A discussão que eu propus nesse trabalho, no geral, a revisão sistemática e a síntese dos resultados selecionados revelaram que o estudo sobre a aquisição da linguagem evoluiu de focar nos relatos da aquisição da linguagem em crianças de famílias com baixo status socioeconômico, para focar em quais projetos educacionais podem nortear novos rumos para esse grupo de participantes. Então, através desta revisão sistemática e também crítica, os resultados mostraram que existe uma variedade nos resultados dos estudos, seja com vantagens, desvantagens ou mostrando nenhum significado. Os resultados também indicaram a necessidade de várias metodologias com incertezas de resolverem as questões sobre aquisição ou de serem empregadas. Finalmente, essa análise e síntese dos estudos de revisão encontraram uma grande lacuna na pesquisa sobre aquisição de linguagem em crianças que, mesmo provenientes de lares onde existem os recursos econômicos suficientes para o seu pleno desenvolvimento, apresentam certo atraso em começar a falar. É como se tais situações não existissem na literatura corrente.
Deste modo, está claro que ainda existe uma falta geral de conhecimento e pesquisa que esclareça o porquê certas crianças apresentarem seu tempo próprio de aquisição da linguagem, tempo este que não está dentro dos padrões já determinados para a grande maioria das crianças. Bom, agora eu chego finalmente a uma breve conclusão e considerações finais desse estudo. Bom, então a presente revisão sistemática dos 15 artigos em um livro. Então, voltando à presente revisão sistemática dos 15 artigos em um livro sobre a aquisição da linguagem, revelou que ainda existem muitos aspectos sobre a aquisição que precisam ser pesquisados, particularmente não pensando o status socioeconômico como definidor de uma criança bem-sucedida para outra mal-sucedida. Os achados foram retirados de análise e síntese baseados em tendências, resultados, abordagens metodológicas, desafios e limitações. Primeiro, a revisão indicou que o estudo sobre aquisição se detém muito no aspecto do chamado status socioeconômico da família da criança e suas diferenças individuais. Segundo, existe uma variação nos resultados, o que envolve vantagens, desvantagens e nenhum achado significativo devido às diferenças individuais e variações metodológicas incertas. Terceiro, grande quantidade de variedade nas abordagens metodológicas sendo empregadas nos estudos de aquisição de linguagem, trazendo uma atenção para a necessidade de padronização. Então, finalmente, os desafios e limitações da literatura revelaram uma lacuna na explicação de casos que estão fora do que é considerado padrão, assim como tratar das diferenças individuais. Esta revisão apresenta resultados e recomendações para ajudar os pesquisadores no entendimento geral da literatura corrente sobre a aquisição da linguagem, assim como fornece várias sugestões para futuras pesquisas. Com o entendimento da literatura corrente, pesquisas e estudos futuros podem concentrar-se no estudo de como as diferenças individuais, tais como o status socioeconômico, o background familiar, afetam os resultados no processamento da linguagem e da própria aquisição. Além disso, os pesquisadores podem ficar atentos em como as variações metodológicas podem afetar a performance e, assim, reavaliar ou incorporar uma abordagem mais coerente e controlada, como o eye tracking, por exemplo. E é isso, vou ficando por aqui, espero que você consiga acompanhar. Eu vou colocar algumas informações lá na descrição do vídeo, como esses termos que eu usei aqui, que de repente você pode não ter entendido, eu vou colocar lá na descrição. Mas é isso, cheguei agora aqui ao final do artigo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha e compartilha com quem você sabe que faz pesquisa nessa área de aquisição, e deixa aí também seus comentários e vamos trocar ideias nesse assunto que é tão amplo e necessita ainda de muita pesquisa. Ok? See you, bye!